Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é sobre o domínio do dinheiro. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30. Ou então, na quarta-feira às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares. O que são as células? São os grupos que reúnem nos lares às 20 horas com a finalidade de estudar as Sagradas Escrituras e também orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco, nós vamos encaminhar você para um grupo mais próximo da sua casa. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós reunimos para estudar a palavra, Sagradas Escrituras. E à noite, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero estar falando aqui sobre o domínio do dinheiro. Nós estamos meditando nesses últimos dias aqui na nossa programação sobre o livro de Tiago. E eu quero hoje falar sobre o domínio do dinheiro. Eu quero falar dessa relação de empregado e empregador. Porque nós vemos um embate das reivindicações dos trabalhadores e também dessa luta dos patrões com relação aos seus empregados. Eu quero ler em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de vos devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, o que vós foi retido por fraudes, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Esse texto que eu acabo de ler é um texto bem chocante, onde Tiago ele confronta aquelas pessoas que ganham o dinheiro na exploração das pessoas. E há muitos que usam desse meio para ficar rico. Tiago está dizendo, olha, vocês devem chorar, porque o Deus eterno, ele está prestes, ele em breve vai trazer um julgamento a qual ninguém pode escapar. E quando nós pensamos nesta relação de empregado a empregador, essa relação do patrão de subtrair do empregado, não pagar um salário justo, de fazer tudo para tirar o direito do trabalhador, tudo isso é por causa da ganância, por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, as pessoas, elas se vendem. Por causa do dinheiro, as pessoas casam. Por causa do dinheiro, as pessoas divorciam. Por causa do dinheiro, as pessoas fazem lei. Por causa do dinheiro, as pessoas desfazem das leis.
Por causa do dinheiro, pessoas recebem propina, elas aceitam propina e vai nessa cadeia, tudo por causa do consumismo, do materialismo, da ganância humana. Nesse texto que eu li aqui, Tiago capítulo 5, fala desta exploração do patrão, do empregado. Mas às vezes quando nós pensamos sobre isso, nós nos arremetemos àquelas grandes empresas, como a Odebrecht, como a Petrobras, como a Andrade Gutierrez, a Mendes Júnior, a OAS, que está em evidência de lesar o patrimônio público, de tirar os recursos que poderia ser canalizado para a saúde, os recursos que poderiam ser canalizados para a educação, os recursos que seriam canalizados para a justiça, mas em detrimento da riqueza, né, as pessoas, elas se vendem. Aí nós vamos lá para o Congresso, onde as pessoas alteram as leis, fazem lei, projeto. Aí nós vamos lá para as instâncias de julgamento, que a justiça seja na primeira instância, segunda ou terceira, até no tribunal, Supremo Tribunal, né? As pessoas que são poderosas, elas subornam os juízes, elas pagam e elas alcançam os seus intentos, e aí, né, em detrimento do sofrimento de outras pessoas. Tiago, ele confronta essas pessoas, e eu acredito que essa situação é tão flagrante, né, hoje como naqueles dias. Existiam as pessoas que exploravam o trabalhador rural. E hoje, né, a forma de riqueza das pessoas não vem somente do campo, tem várias fontes, né, de riqueza, e essa exploração ela acontece ainda hoje. Mas às vezes nós colocamos esse olhar, como eu disse, nessas grandes empresas. Mas eu quero pensar com você, porque o roubo, seja ele em grande escala ou pequena escala, ele é tão roubo quanto os demais. Então aquela pessoa que presta serviço aí na sua casa, como um doméstico, né? Que faz o trabalho. Se a pessoa não recebe o salário, nem o salário mínimo, ela está sendo explorada. Aquela pessoa que dá a faxina, o serviço dela vale no mínimo R$50, aí dá R$10, R$20. Ou então dá uma sacola de arroz para enganar a pessoa. Quando na verdade deveria pagar uns R$100, o mínimo que deveria pagar uns 50, ela dá R$20. Isso é exploração, tanto quanto aquele que está lá na grande empresa. Né? Isso lá no cabeleireiro, na limpeza, na faxina, no mecânico que presta um serviço, no pedreiro que vai trabalhar. Às vezes a pessoa combina lá, olha, o seu dia de trabalho é equivalente a R$100. Aí ele falou assim, não, eu quero que você pegue esse aqui de empreitada, eu vou te dar R$500. Então, ele para fazer um serviço bem feito, ele teve que gastar 10 dias, seria R$1.000. Aí a pessoa só dá os R$500. Isso é exploração. Ah, mas eu ajustei. Ajustou, mas você está vendo que você está levando vantagem em cima da pessoa. Então, tudo isso que a Bíblia, né, não é só esse texto que está falando sobre isso. Que, aliás, essa questão do jornaleiro, a Bíblia vai dizer em Levítico, em Deuteronômio, que a pessoa não deve deixar nem para ser pago no dia seguinte. Então nós vemos essas questões, a pessoa coloca lá os holofotes lá na grande empresa, mas também está fazendo injustiça. E às vezes a pessoa está clamando, faz-me justiça, Senhor. Senhor, faz justiça, mas e eu estou
cumprindo a justiça. Mas nesse texto aqui, nós temos algumas coisas assim muito interessantes que fala que vai ser cobrado. No versículo 2 diz assim que, no versículo 3, diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vocês. Ou seja, os próprios bens mal adquiridos vai ser como um testemunho no grande dia. No verso 4 diz que o salário do trabalhador ceifeiro que vos campos, que vos foi fraude, estão clamando diante do Senhor dos Exércitos. Então, tanto aqueles recursos adquiridos de maneira ilícita serão testemunho. E também o próprio pessoa, ela clama, os filhos choram de necessidade quando a pessoa subtrai. Ela deveria pagar um salário justo e ela não pode, não paga. Então, duas coisas. E esse texto também fala de duas questões também, da maneira de ganhar o dinheiro de maneira ilícita e a maneira de gastar de maneira ilícita. No versículo 5 diz assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra, e tendes vivido nos prazeres, tendes enguardado o vosso coração dia de matança. Então esta pessoa, ela ganha o dinheiro de maneira ilícita para gastar na luxúria, regaladamente. E que exemplo nós podemos dar? Por exemplo, quando o Saddam Hussein ele morreu, eles descobriram que ele tinha 40 palácios. E ele, como ditador, ele matou muitas pessoas, explorou muitas pessoas. E segundo as informações, até mesmo as pias daqueles palácios eram de ouro. Para que tanta coisa desse jeito? Pessoas sem limite, a ganância, o domínio, a pessoa. Aliás, o Senhor Jesus falou que o dinheiro é um Deus, esse espírito que domina a pessoa. Ele não quer saber se a outra está passando fome, passando necessidade. No Brasil nós temos um exemplo clássico disso que eu estou me esforçando para ser entendido por você, que é o governador, o ex-governador do Rio, o Sérgio Cabral. Ele deu uma festa lá em Paris, com os granfinos junto dele, chamado A Farra dos Guardanapos. Isso saiu, assim, com muita farta notícia nos meios de comunicação, como aquele homem esbanjou o dinheiro, que não era dele, um dinheiro que deveria ser canalizado para a saúde. Quantas pessoas que ficou prejudicado, que poderia ter tido uma formação acadêmica, mas o dinheiro foi subtraído para essas coisas, para as farras, para a luxúria. É isso que o versículo está dizendo. Tendo vivido regaladamente, roubam, subtrai, explora, não é dinheiro que poderia ser aplicado na educação. Quantos que têm morrido nos postos de saúde do Rio de Janeiro? Eu estou dando um exemplo aqui do Rio de Janeiro, mas está no Brasil, no mundo, está cheio desses exemplos. Então, quantas pessoas, né, que estão sendo mortas porque a justiça não tem uma viatura para comprar, para que a polícia dá vigilância, guarda na cidade. Então essas pessoas gastam, diz assim, tendo vivido regaladamente sobre a terra, tendo vivido nos prazeres, tudo por causa da ganância. Então eu estou dando um exemplo aqui do Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. E aí não importou quantos estão morrendo, crianças, mulheres para dar à luz, pessoas com câncer, poderia ter uma sobrevida, e elas foram exploradas. Por exemplo, eu vi uma reportagem, não sei se você que está me assistindo teve a oportunidade de ver essa reportagem, uma servidora pública tinha 4 meses que não recebia no Rio de Janeiro. Ela estava vivendo de favores de cesta básica dos seus parentes. Então a Bíblia está dizendo que esses clamores, né? Então
esse exemplo que eu estou dando do ex-governador do Rio, ele subornou os procuradores, ele subornou os juízes, ele subornou. E aí culmina neste versículo 6, que eu estou encerrando a nossa meditação: tendes condenado e matado o justo, sem que ele faça resistência. Então a pessoa compra, né? Ele compra essas pessoas. E como o pobre vai resistir? Ele não tem como resistir. Aqui na nossa cidade, segundo informação que eu tive, e é bem precisa mesmo, o empresário falou assim: eu não pago ninguém administrativamente aqui nessa empresa. Só pago, eu posso estar certo do seu direito, mas eu só pago judicialmente, até pelo fato de que a minha empresa já paga advogados aqui, e eles já estão ganhando dinheiro, então tem que dar serviço para eles. Então, se um cidadão ele se sentir lesado numa empresa, se ele tem um acidente e tudo, o patrão está certo de que seria justo pagar ele administrativamente, mas não acerta administrativamente. Tem que ir para os tribunais. E os tribunais lá, ele já subornou o juiz. Então aquela pessoa aqui está dizendo o seguinte: tendes condenado e matado o justo sem que ele faça resistência. Então, se numa empresa dessa, o próprio patrão fala que não pagará ninguém administrativamente, só judicialmente, e aquele que entra na justiça contra a empresa, ele corre o risco de perder, porque aquele grandão, ele já subornou o juiz. E aí ele ainda tem que arcar com os custos advocatícios. Então, é disso que ele estava assim: vocês têm condenado. E essas coisas não ficarão impunes. Então, ganhar ilicitamente, gastar ilicitamente, de maneira regaladamente, só para vaidade e ganância, porque o dinheiro tornou-se um Deus, como Jesus diz, o Deus Mamon. Agora, ser rico não é pecado, não estou falando isso aqui. Aliás, a Bíblia diz que o justo, ele vai adquirir e poder ajudar o próximo. Agora, ganhar de maneira ilícita e ganhar e gastar de maneira, para esbanjar, ostentação. Então, eu estou aqui pensando com você sobre isso, porque no dia 1º de maio as pessoas comemoram o dia do trabalho e reivindicação, clamores. Mas nós precisamos, sobretudo, analisar como nós temos tratado aqueles que nos prestam serviço. Porque nós não somos, nós temos a visão só daquele que é o grande empresário, nas mineradoras, nas construtoras, os grandes conglomerados de empreendedores, etc. Mas nas nossas relações, se nós estivermos agindo assim, estamos agindo como essas demais. Então, o olhar é para nós, examinar a nós mesmos. Como nós temos tratado aquelas pessoas que nos prestam serviço. E aí eu convido você a pedir misericórdia, porque Deus, ele não permitirá que essas coisas passem impune. Deus bendito e Senhor, eu me dirijo a Ti em oração, rogando por nós. Dai-nos, ó Deus, o senso de justiça, para que nós possamos, meu Deus, agir de acordo com a Tua palavra, porque o eminente juízo do Senhor, ele será implacável sobre aqueles que não agem com justiça. E nós Te pedimos que o Senhor nos ensine, nos dê capacidade, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.